Oi, gente, dando sequência no vídeo anterior sobre transtornos de personalidade, hoje eu vou dar sequência explicando um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista, tá bom? Eu vou sair daqui da frente. Eu já havia adiantado para vocês que existem dois tipos de narcisistas, os perversos e os ocultos. A diferença é que os perversos eles fazem desqualificação das vítimas deles em público, enquanto os ocultos eles fazem a desqualificação da vítima sempre na ausência da vítima. Então ele sempre desqualifica a vítima preferida dele. No entanto, a vítima demora mais para perceber, porque ele não faz na frente, né? É o que a gente chamaria de pessoa falsa. O problema é que a vítima dos narcisistas ocultos às vezes demora muito para perceber que está sendo sabotada, que está sendo prejudicada. E aí ela vai demorar, ela vai ser muito mais prejudicada por mais tempo até ela perceber que tem que tomar distância e cortar relacionamento, né, com esse narcisista. O que acontece com o perfil de transtorno de personalidade narcisista? Quais são as manifestações comportamentais dessas pessoas? São pessoas eternamente insatisfeitas. Não importa o que você faça, você pode mover céus e terra, elas vão estar sempre colocando defeito em absolutamente tudo. Elas vão desqualificar sempre a vítima o tempo inteiro, seja num assunto corriqueiro até um mais complexo. Não importa o que a vítima preferida dela faça, ela vai estar sempre sendo desqualificada. Isso arrebenta com a autoestima de qualquer pessoa, porque a pessoa vai estar sempre, às vezes, se anulando para tentar satisfazer a vontade do narcisista, que é simplesmente inalcançável. Então é preciso entender que se você convive numa relação tóxica com um narcisista, o problema não está em você, mas é na pessoa. É a pessoa quem tem uma dificuldade. Aí não adianta você se desdobrar, você pode destruir toda a sua vida para tentar agradar o narcisista e não vai conseguir. Então vai chegar um momento que você precisa se perguntar se vale a pena continuar nessa relação, seja ela familiar, profissional, acadêmica. É preciso saber lidar com a personalidade narcisista. Os narcisistas, eles não têm bom humor. Geralmente são pessoas muito amargas, né? Inclusive, eles entendem a risada alheia ou a piada como uma ofensa pessoal, né? Eles realmente não gostam de pessoas felizes. Eles gostam muito de ser o centro das atenções, né? Então, eles entendem se uma pessoa brilhar mais do que eles ou tiver mais sucesso do que eles, isso para eles é praticamente uma ofensa pessoal. São pessoas egocêntricas, como eu já disse no outro vídeo. Os narcisistas, eles, eles usam, no caso das pessoas, como se fossem uma extensão deles mesmos. Eles não entendem que a outra pessoa é um ser humano, que tem sua individualidade, que tem suas predileções, que tem suas dificuldades. Ele usa das pessoas como se fossem objetos que estão ali para servi-lo, né, como uma extensão de si mesmo. Se for num ambiente profissional, uma vez que você identifica que tem alguém narcisista trabalhando com você, o ideal seria você pedir uma transferência, ou mudar de emprego mesmo, numa situação mais radical, porque os narcisistas, eles são pessoas que vão prejudicar a vítima dele em algum momento, tá? E quando você tem, por exemplo, um narcisista na relação intrafamiliar, e você procura se distanciar de alguma forma dessa pessoa, eles promovem represálias. Eles não lidam muito bem com rejeição. Então são pessoas difíceis, né? Mas chega algum momento que você precisa escolher ou o bem-estar dessa pessoa ou o meu, porque senão você adoece. Então, a única coisa que pode ser feita com relação às pessoas narcisistas é uma distância segura. O narcisista perverso, ele costuma ser violenta. Ele pode usar de força física, ele pode usar de agressões verbais, ele pode usar de diversos tipos de abusos. Em casos excepcionais, poderia chegar ao abuso sexual de pais em relação a filhos, mas aí já é uma situação mais específica, tá? Geralmente o que o narcisista perverso faz é o abuso moral mesmo, né? E físico, cárcere privado, tortura, surras que não têm o menor sentido, enfim. Já o oculto, ele não costuma apelar muito para a violência. A desqualificação fica
mas no campo moral mesmo. Eles não é comum do narcisista oculto fazer esse tipo de abuso físico. O narcisista perverso e o oculto, os dois têm uma coisa em comum, que são os macacos voadores. Os macacos voadores vêm do conto do Mágico de Oz, que eram aqueles macaquinhos com asa que levavam as informações, né, para o vilão da história. Então, no caso, o narcisista, tanto o perverso quanto o oculto, ele se vale também desses macacos voadores. Os macacos voadores, eles são pessoas que se ligam ao perfil narcisista ou porque tem uma baixa autoestima e o narcisista, ele bajula bastante o macaco voador para que o macaco voador o sirva. Então, é óbvio que uma vez que o macaco voador não tenha mais utilidade, o narcisista vai descartá-lo também. Mas uma vez que esse macaco voador tiver utilidade, ele vai ser bajulado, o narcisista vai ser a pessoa mais agradável e amorosa e afetiva, sendo que o narcisista não tem essa capacidade de amar de forma genuína, ele usa as pessoas para chegar a algum determinado objetivo. E os macacos voadores, quem são essas pessoas? Ou os macacos voadores se relacionam com os narcisistas por ter algum transtorno de personalidade semelhante, né, que é a falta de empatia e o egocentrismo, ou o macaco voador, ele é apenas uma pessoa submissa que não questiona muito as coisas e é facilmente manipulável, né? É comum que o macaco voador seja uma pessoa meio burrinha. Ou ele tem alguma má vontade também com a vítima do narcisista. Então ele se junta mais para promover o prejuízo dessa vítima. Quando o narcisismo acontece dentro de uma família, havendo mais de um filho, o que acontece? O narcisista ele vai eleger um dos filhos como bode expiatório e o outro filho como filho dourado. Isso acontece quando as pessoas não sabem identificar o transtorno de personalidade narcisista. Então, o que é o filho dourado? O filho dourado, embora o nome pareça bonitinho, não quer dizer que esse filho dourado vai ter uma vida maravilhosa em detrimento do filho bode expiatório. Não. Na verdade, o pai ou a mãe narcisista torna a vida de todos os filhos e do cônjuge um verdadeiro inferno. Só que o bode expiatório é aquele que ela descobre, ainda nos primeiros anos de vida, que esse filho vai tentar se impor a sua individualidade, impor a sua vontade. Ele vai gritar o tempo inteiro: olha, eu sou uma pessoa, eu mereço ter a minha liberdade, eu mereço ter o meu respeito. Então essa mãe narcisista, ela vai judiar muito mais do bode expiatório, seja em casa, seja publicamente, ela vai desqualificar muito mais esse filho que vai bater de frente com ele ou ela, do que o dourado. O dourado geralmente ele é aquela pessoa que ela percebe que é mais submissa, que é mais manipulável, só que embora ela não desqualifique o filho dourado, ao contrário, ela use de tentar elevar a autoestima desse filho dourado, ela vai fazer isso mais publicamente. Ela vai promover aqui, ela vai estar tentando aqui jogar um contra o outro o tempo inteiro. Então, se um dos filhos ou o cônjuge não perceber essa manipulação, os irmãos vão se odiar também. Eles não vão ter problema só no desenvolvimento individual deles, emocional deles, mas eles vão ter um problema muito sério de relacionamento intrafamiliar. O pai ou mãe narcisista, ela vai fazer de tudo para impedir que esses filhos tenham sua liberdade, sucesso. Ela vai fazer de tudo para que esses filhos fracassem e permaneçam sob o controle dela. Ela vai tentar controlar esses filhos. Não importa que eles se casem, não importa que eles vão morar longe, de alguma forma ela vai tentar controlar e imputar muitos sentimentos de culpa quando os filhos não se dobram às vontades dela ou dele. Pode ser a mãe, pode ser o pai narcisista. É muito comum, mas no caso das mães, tá? E o que fazer, então, quando a gente percebe que está vivendo num relacionamento com narcisista? Seja familiar, seja profissional, acadêmico, de amizade. É distância, porque o narcisista, você pode até tentar falar com ele, mas ele vai virar seu inimigo número 1 e vai promover represálias contra você de alguma forma.
Então, é complicado. Ajudar o narcisista é praticamente impossível. O tratamento não é medicamentoso, no caso, o tratamento seria psicoterapêutico. Mas aí precisaria realmente uma coisa excepcional acontecer para o narcisista cair em si e falar, olha, eu preciso de ajuda, eu realmente estou errando, estou magoando as pessoas. Isso não acontece, tá? Eu não conheço nenhum caso de pessoa narcisista que tenha caído em si e admitido que tem problemas. Então, o que se recomenda? As vítimas não merecem viver nesse ambiente tóxico. É distância, né? É distância. Seja filho, seja profissional, você muda de emprego. Se for acadêmico, você também pode pedir para mudar de turma ou de orientador, enfim. É importante você saber que está lidando com uma pessoa que tem um transtorno. É um transtorno que dificilmente tem cura, na verdade não é uma doença, né? É um transtorno. Então a única coisa que você pode fazer é se preservar para você manter a sua saúde física e mental, porque o narcisista ele realmente adoece as pessoas que estão no relacionamento com ele. É bem complicado. Então hoje eu vou ficando por aqui e a gente volta depois com outros temas. Obrigada.